Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos para a mensagem de número 130. Na luz da verdade. Na luz da verdade. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus no muito conhecido versículo de João, capítulo 8, versículo 32, de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembramos aqui, a título de curiosidade, que quando a casa onde trabalhávamos, o Lar Espírita Servos de Maria, completou o seu primeiro ano, na lembrancinha que foi distribuída aos presentes, a frase destacada era exatamente essa. Isso em 2013. A casa foi fundada em 2012, então em 2013 nós levantávamos já esse versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é interessante porque o título é Na Luz da Verdade. Jesus utiliza, e de vez em quando nós falamos sobre isso aqui, 3 palavras que se correspondem: luz, vida e verdade. Então, eu sou a luz da vida. Então, luz, vida e verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E aqui diz, na luz da verdade. A verdade traz vida. A luz traz vida. A vida necessita de luz para acontecer. A verdade, ela está acima das nossas verdades com V minúsculo. A verdade, o que realmente é, está muito além do que muitas coisas que nós imaginamos. Mas nós já podemos ter vários informações da verdade. Porque nós temos de seguro, ou seja, de fato, com segurança, 3 revelações divinas. Então, 3, chamar assim, 3 pedaços, extratos, 3 oportunidades onde a verdade chegou até nós. Primeiramente, de uma forma muito simples, em 10 mandamentos. É simples só por serem 10 mandamentos, porque todos eles não são simples, não é? Por isso que ainda hoje vemos, um deles é não matareis, não roubareis, e ainda existem assassinatos e roubos. Então, é claro, é simples, é simplesmente um imperativo na negativa, não farás isto. E os homens, o ser humano, ainda fazemos. Mas essa é a verdade. Então, na primeira vez, simplesmente foi dito que não nos era passível de ser feito. Era contra as leis de Deus. Mas ainda vemos aí ser feito, não é? E os 10 mandamentos, o decálogo, trazido do alto do monte Sinai por Moisés.
num verdadeiro fenômeno de efeito físico, que foram lavradas em pedra, e Moisés desce com as tábuas, que depois ficam no tabernáculo do templo até a sua destruição no ano 70 da era cristã. Em Jerusalém ficam essas tábuas, porque elas são recebidas no deserto do Sinai, quando da saída do povo hebreu do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. E quando o povo chega à terra prometida e depois em Jerusalém é construído o templo, é lá que ficam guardadas as tábuas. Isso foi mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus, mais ou menos, uns 3.500 anos atrás, mais ou menos. Depois chega Jesus, o governador da terra, o Cristo, o enviado, o ungido de Deus, vamos dizer assim, trazendo consigo a missão de ser o portador da segunda revelação das leis de Deus, que é o Evangelho. Então, no Evangelho, ele amplia e aprofunda o que foi trazido numa época onde o ser humano estava por demais embrutecido para que mais do que aquilo não fosse dado. Jesus então já traz a mensagem que fala de amor, fala de virtudes, fala sim do que não se deve fazer, mas ele fala também do que deve ser feito. E fala do amor e fala do Pai como, ou melhor, fala de Deus como Pai. E nos coloca então todos como irmãos. E conta na sua didática divina, conta-nos o Evangelho através, as lições do Evangelho através de parábolas, a nós, multidão, já aos seus apóstolos, fala com mais profundidade das lições. 1850 anos depois, vem a terceira revelação. Os espíritos superiores, coordenados pelo Espírito de verdade, que é o próprio Mestre, estava à frente, ele mesmo disse, antes de Abraão, eu sou. Então, Jesus está há muitos milênios, inclusive, ele mesmo esteve à frente vamos dizer assim, da construção do nosso planeta, do sistema solar, porque o nosso planeta ele não poderia ser ali jogado num sistema solar. Então tudo foi construído com muita harmonia, como são as leis de Deus, sempre se traduzem em grande harmonia. Então Jesus é um espírito puro há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. E o mundo já era mundo há muito, 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 muito tempo. E tudo isso nós estamos dizendo porque a verdade, com V maiúsculo, é trazida ao homem através das revelações das leis de Deus. Então, a doutrina espírita, ela vai aprofundar, vai trazer a reencarnação, vai explicar a pluralidade dos mundos, vai revelar a comunicabilidade entre os dois planos e mais, vai reestabelecer essa comunicabilidade, porque a humanidade já está num outro patamar moral. Lá em Deuteronômio, Moisés proibiu o exercício da mediunidade, porque ela era feita de uma forma extremamente imatura, irresponsável. E ele proibiu. Então, os espíritos vieram reestabelecendo, e nós temos dentro da codificação o segundo livro, o Livro dos Médiuns, que é esse verdadeiro manual de como
se realizar e se exercer a mediunidade de uma forma segura. Então, luz, verdade e vida são correlatos. E no título, porque embora no versículo ele não fala de luz, não é? E conhecereis a verdade vos libertará. Fala de liberdade e fala de verdade. E no título ele fala na luz da verdade. Muito bem. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Jesus da seguinte forma: nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. Então, cada um vai ter a sua opinião, cada um vai ter o seu pensamento, cada um tem o direito de pensar o que quiser pensar, porque, na verdade, traduz a construção de uma verdade. Que seja a verdade daqui, que seja uma verdade extremamente limitada, mas é assim que nós vamos construindo o nosso discernimento. E é claro que vamos ter muitas verdades que depois vão cair por terra. E eu defendi essa ideia por tanto tempo, como eu pude. Podendo, na imperfeição que ainda nos caracteriza. Então, a nossa imperfeição ainda vai, vamos dizer assim, ser a grande responsável, nós, imperfeitos, pelos nossos erros de julgamento, pelo nosso equívoco de entendimento. Mas tudo isso é extremamente válido, porque nós estamos amadurecendo o nosso discernimento. E muitas vezes, assim como nos erros que acontecem em nossa vida, aprendemos muito quando erramos, muito. Então, os erros, eles são bem-vindos na medida que são recursos também de aprendizagem. Mas fulano errou e não reconhece que errou. Ainda, mas vai reconhecer. Tudo é uma questão de tempo. Amigos, tudo é uma questão de tempo para nós. As oportunidades jamais nos faltarão, porque não... tudo é uma questão de que as oportunidades venham. Sim, as oportunidades virão, sempre virão. Deus é justo e misericordioso. Sim, e o tempo continuará a rolar, a fluir, porque também é um recurso que Deus oferece a nós nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, sempre teremos o tempo de um lado, as oportunidades da providência divina do outro, e nós, recebendo tempo daqui, oportunidade dali, tempo, oportunidade, e isso sucessivamente, continuadamente, gradualmente. Então, aprendemos aqui com essa oportunidade, com essa vivência, com essa experiência, o que acontece depois? Uma outra aprendizagem mais apurada, né? Mais elaborada. Por quê? Porque para alunos mais adiantados, lições mais difíceis. E Emmanuel continua a dizer assim: a bondade alheia, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. Exatamente. Tempo, oportunidade. Tempo, oportunidade. E nós livres, à vontade para escolher. Responsáveis pelo resultado da escolha. Inequívoco. Responsáveis. Escolhemos bem, resultado, alegrias e bênçãos. Escolhemos mal, resultados, dores e aflições. Está lá no Livro dos Espíritos. A vontade
vontade do espírito é acatada, não é livre-arbítrio? Tem que ser, pela providência divina, em todas as manifestações dessa vontade do espírito, não é? Incluindo aquelas manifestações em que o homem, em que o ser humano se extravia na criminalidade. É claro, Deus permite? Permite, senão não haveriam criminosos, se Deus não permitisse. Ele permite porque Deus vê esses criminosos como espíritos que estão em fase de aprendizado, que ainda não aprenderam a valorizar a vida como devem vir a valorizar, e certo é, valorizarão. Ai, Cristina, mas quando? Ora, tudo é uma questão de tempo e oportunidade. E não faltará ninguém, nem ao mais terrível criminoso, não faltará nunca, nem tempo, nem oportunidade. Incluindo aquelas em que o homem se extravia, o ser humano, na criminalidade, esposando obscuros compromissos, ou seja, se associando a compromissos que virão como consequências das suas más escolhas feitas livremente. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita, que reina sobre todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Então, a pessoa escolhe o que quer, a justiça permite, mas devolve a consequência dessa escolha. É justo, não é? Por isso é justiça. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar nessa ou naquela fase de evolução. Quando isso é feito? Nosso planejamento reencarnatório é exatamente os pontos em que vamos estagiar na nossa encarnação, nessa lição, naquela lição, e agora vamos ficar aqui um pouco nessa lição. Quanto tempo? Às vezes a encarnação toda. Vamos imaginar que a lição vem através de um filho. Então a lição começa no dia que ele nasce e só termina quando a gente vai embora. Sim, o amor continua, mas a lição aqui na carne. Mas o filho já tem 60 anos. A lição continua. Muitos filhos são verdadeiras lições na nossa encarnação. Para outras pessoas são os casamentos, para as outras, eu digo casamentos, porque antigamente era casamento, agora hoje em dia podem ser casamentos, não é? Associações, sociedades, parcerias, e com os pais também, muitas vezes também é com os pais, muitas vezes é com a profissão. Então, isso quando é só um, mas muitas vezes temos várias questões a serem resolvidas aí numa mesma encarnação, estagiando, não é? Para aprendermos. Discórdia, diz Emmanuel, discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate, são frutos da nossa escolha. Muito bem. Por quê? Porque numa é a boa escolha e a outra é a escolha equivocada. Então, discórdia e tranquilidade. Discórdia é má escolha, tranquilidade, boa escolha. Ação e preguiça. Ação, boa escolha. Preguiça, má escolha. Erro e corrigenda. Erro, má escolha. Corrigenda vai vir com consequência do erro, não é? Vamos lá. Mas a corrigenda é sempre uma excelente oportunidade para apagarmos aquele erro da nossa consciência. Então, também é bom. Débito e resgate, que é exatamente a mesma coisa que erro e corrigenda. Não é? O débito é uma má escolha.
O resgate já é a oportunidade de fazermos uma boa escolha. Vem como consequência daquela má escolha, mas vem oportunidade. Olha, não deu certo daquela vez. Vamos repetir a lição. Faça de novo, faça melhor. É como aquele teste de direção para conseguir a carteira de motorista, não é? Se falhamos numa prova, depois vamos ter que refazer. E vamos ter que fazer de novo aquela baliza de entrar na vaga. Eu digo, vamos fazer força de expressão, porque eu nunca fiz. Não me aventurei nessa encarnação, pegar num carro. Mas quem faz e entra lá na vaga e sai da vaga, até que um dia acerte, faça bem, e aí vai conseguir a sua carteira de motorista, não é? E ele continua dizendo, então todos os resultados, tanto da boa quanto da má escolha, são frutos dessa mesma escolha. Podem ser frutos bons e podem ser frutos amargos, se a escolha não for feliz. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Primeiro, porque todos escolhemos equivocadamente em alguma situação. Como você pode responder isso, Cristina? Porque ainda somos imperfeitos. Podemos ir muito bem, muito bem. Mas pode acontecer aquela pessoa que não erra nada na encarnação? Nossa, pode, claro, provavelmente é a última encarnação dela nesse mundo, né? Provavelmente é a última. Lembramos aqui de um caso de Chico Xavier, e Emmanuel vir dizer a ele que tinha retornado à espiritualidade um amigo dele, que era a última encarnação dele aqui na Terra, um espírito que veio mesmo fazer aquele fechamento. Aí Chico começou a falar, é fulano, é cicrano, é beltrano, e Emmanuel, não. Ele foi falando pessoas que ele achava assim, vou dizer assim, destacadas, né, na sua ação, no bem, todo mundo fala sobre elas, são muito isso, muito aquilo, como o próprio Chico, né, que muitas vezes querem colocá-lo como um espírito. Chico ainda vai ter que reencarnar na Terra, ele ainda está no seu processo. Mas Emmanuel veio trazer então esse companheiro dele, que não ia precisar mais reencarnar, e ele não conseguia descobrir quem era. Emmanuel então diz, é o seu fulano. Quem era o seu fulano? Era um senhorzinho muito humilde, que vinha tomar café com Chico. Né? Ai, meu Deus, que conta. Que vinha tomar café com Chico, aquele cafezinho de vez em quando. Uma pessoa simples, uma fala simples. Esse era o espírito que não ia mais precisar reencarnar na Terra. Fonte de suma sabedoria. Ele não veio aqui para mostrar a suma sabedoria, ele veio fazer um fechamento. Então, quer dizer, a gente realmente não sabe. Nem o Chico, que podia ver tanta coisa, não sabia. Emmanuel, claro, perguntou isso porque sabia que ele não ia adivinhar, né? E mais uma lição que ele ia passar para nós depois, né? Mais um desses causos maravilhosos que tanto nos enriquecem. Então, respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo, ou seja, não tentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade sob teus olhos, através dos teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do dia a dia com a cabeça que te pertence. Então, o outro pode ter a visão da interpretação do dia a dia diferente da nossa. É melhor? É pior? Não, é diferente. É diferente. Se é melhor, é pior, não nos cabe saber. Entreguemos a Deus, façamos a nossa parte, o outro está fazendo a dele. Quem está certo, quem está errado, não nos compete, isto não importa. Importa o que fazemos sobre isso
importa, porque é sobre isso que nós vamos responder. O que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, isso concerne, isso diz respeito ao outro. Então deixemos o outro com a liberdade que Deus deu a ele, porque isso é justo, não é? A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la, a buscar essa emancipação. Essa emancipação, como é que eu vou buscar essa emancipação? Fazendo boas escolhas, me tornando cada vez mais virtuoso, transmutando os meus vícios morais em virtudes. É assim que nós vamos chegar a essa emancipação. E é claro que isso vai exigir muita disposição, porque se temos de um lado o tempo, vou botar aqui a mão, se temos de um lado o tempo e de outro lado a oportunidade, nem o tempo nem a oportunidade dependem de nós. Nos é oferecido o tempo, nos é oferecida a oportunidade. O que damos de nós? Trabalho. O que damos de nós é trabalho. Trabalho e tempo. Progresso. Trabalho mais tempo igual a progresso. Então, a providência divina nos oferece o tempo e a oportunidade. E nós entramos com o trabalho de aprender, de estudar, de exercitar, de perseverar com esse trabalho. E ele termina nos dizendo assim: rememoremos as palavras do Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, não especificou a quantidade de tempo, prometeu simplesmente: conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Então, a nossa verdade, ela vai cada vez mais, com o tempo, com as oportunidades e o nosso trabalho, se aproximando cada vez mais da verdade de Deus que está dentro de nós. Fazei brilhar a vossa luz, nos diz Jesus. Vamos orar? Hoje, esse assunto rendeu, não foi? Vamos orar então. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades e pelo tempo que aqui te recebemos e vivemos, Senhor, a cada dia. Ajuda-nos a estarmos atentos, a utilizar esse tempo em nosso benefício, refletindo em suas lições, Senhor Jesus, a fim de que as nossas escolhas sejam as mais positivas possíveis. Que as tuas bênçãos estejam com o nosso anjo guardião, com os nossos amados, afetos, com todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Abençoa, Senhor Jesus, os passos da nossa caminhada. Abençoa este planeta abençoado que nos acolhe. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.